Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião virtual e do Centro Espírita Irmã Sheila. Lembrando a todos os irmãos que, como de costume, logo após a palestra, nós teremos o passe de harmonização e a fluidificação das águas. Vamos elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade bondosa e amiga, rogando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E rogando em nome de Deus, que é nosso Pai maior, que é a razão da nossa existência, que é o manancial infinito de todo poder, sabedoria, conhecimento e luz. Faze, Senhor, que tenhamos a confiança. Afastai o mal das nossas mentes, principalmente nesses momentos turbulentos que estamos passando. Divino Mestre Jesus, sabemos que é nosso guia, é nosso modelo, é nosso caminho seguro. Te imploramos mais uma vez piedade para nós todos, nesses momentos de pandemia, nesses momentos em que estamos transcorrendo a nossa evolução aqui no planeta Terra. Sê conosco, Senhor. E imersos na vossa paz, nós pedimos permissão à espiritualidade amiga e protetora e à direção espiritual da Casa de Sheila para iniciarmos a nossa reunião com a prece cantada à Irmã Sheila, diretora espiritual da nossa casa. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida,
que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Para nossa preparação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A lição, preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi a minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirás o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Meus irmãos, nós passamos a palavra ao Diego, que será expositor do termo evangélico programado para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de paz, de alegria, rogando a Jesus que o ampare e o intua essa importante missão para todos nós. Boa noite a todos os nossos irmãos, que a doce paz de Jesus se faça presente, hoje, agora e por todos sempre, em nossos lares, em nossas vidas, e que a equipe espiritual de Sheila nos intua e nos ampare em todas as nossas atividades. É com imensa alegria que hoje estou aqui para ministrar um pouco da palavra, dos conhecimentos, também dos ensinamentos do Evangelho de Cristo. Segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não podeis servir a Deus e a Mamon, haverá um momento ou um instante em que nos questionaremos sobre a necessidade da riqueza. E é claro, no livro de Lucas, Cristo deixou duas passagens tratando basicamente da relação que ele tinha com as riquezas, com os acúmulos, com os excessos e com a avareza humana. A ideia do acúmulo, a ideia do possuir, e como isso pode ser pernicioso, como isso pode dificultar a nossa existência. Como a ganância desenfreada, o desejo de possuir, os anseios das ambições podem provocar a nossa ruína. Em duas passagens específicas, Cristo fala aos seus apóstolos e aos ouvintes diversas noções sobre como bem proceder. Em uma delas, questionado por um mancebo, Cristo é questionado da seguinte forma: que devo eu fazer para entrar no reino dos céus? Ou, você que é bom, me diz o que devo fazer. E ele primeiro questiona: por que dizes que sou bom? Bom somente Deus. E vos digo, para entrar no reino dos céus deve seguir a todos os mandamentos, que seriam os mandamentos já da religião judaica, vinda de Moisés. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não levantareis em falso e honrarás pai e mãe. O mancebo então o diz:
mas eu já sigo todos esses mandamentos. O que mais me falta? E Cristo então diz: larga tudo o que tens e me segues. Então o jovem vai embora todo triste, cabisbaixo, desanimado, porque de alguma forma sentiu que aquela missão ele não poderia cumprir. Possuía muitos bens, possuía muitas posses e sabia como seria difícil abdicar de tudo aquilo para entrar no caminho de Cristo. E aí Cristo diz a seus apóstolos: nada vai ser mais difícil, nada é mais difícil do que um rico entrar no reino dos céus. Em outra passagem, um homem também interpela Cristo, questionando: pede a meu irmão que divida a herança de nossos pais comigo. E Cristo também, de forma questionadora ou até mesmo de um tom mais altivo, diz a esse jovem: tome cuidado com a sua avareza, posto que pode dificultar o seu caminho, ou a sua possibilidade de evolução. E narra a seguinte parábola, que um homem construiu um celeiro muito grande e lá havia depositado toda a sua produção. Mas esse homem havia produzido tanto que já estava se questionando em como guardaria toda a sua riqueza, todos os seus acúmulos, e estava pensando em construir outro celeiro. E assim eu estava dedicando a construir outro celeiro para guardar tudo que possuía. Naquela mesma noite, teve um sonho, e nesse sonho a voz do Criador disse que não adiantava construir outro celeiro, porque naquele mesmo dia ele deixaria a vida, ou seja, morreria. E que tudo aquilo, todo aquele acúmulo de nada adiantaria, posto que em algum momento a vida se encerra. Não adianta tanto acúmulo. A grande questão deixada aqui é a utilização da riqueza, a utilização dos valores. De certa forma, os bens materiais, os bens terrenos, são essenciais para a nossa manutenção, para as nossas atividades. Porém, muitas vezes, nos pautamos a nossa evolução no conforto, nas possibilidades, no enriquecimento. E acreditamos que de alguma forma nosso espírito se elevará à medida que conseguimos conquistar bens materiais. Não obstante, a teologia da prosperidade diz que o homem só conseguirá entrar nos reinos dos céus a partir do momento que também aqui na terra aprender a conquistar os bens terrenos. Essa é uma teoria que foi bastante difundida em alguns países na metade do século passado. E a diversas religiões foi delegado o papel de divulgadora, em que a ideia de evolução material implicaria diretamente uma evolução espiritual. Mas se a gente retornar a Cristo e a seu Evangelho, saberá que não há uma condenação direta aos que possuíam, aos que acumulavam e até mesmo aos que se dedicavam às atividades. Porém, Cristo falava que seria chegado o momento em que lhe seria exigido largar tudo e me seguir. O homem conseguia seguir todos os mandamentos, mas não conseguia abdicar dos bens materiais, pois ali estava a maior vaidade dele, o que ele havia construído de si. Muitos de nós fazemos várias permutas divinas. Eu sou uma pessoa que tento ser boa, tento seguir várias regras, tento ser socialmente aceito, tento ter uma boa profissão, uma boa carreira, de uma certa forma cultivar uma imagem de mim, mas eu não consigo largar dos bens materiais. Toda vez que o bem material me é ameaçado, eu sinto a ameaça de deixar de conquistá-lo ou perdê-lo, eu simplesmente mudo tudo.
todo o panorama, abdico da vida espiritual, abdico da vida material, abdico das possibilidades de evolução espiritual, ou, em alguns casos, não muito diferentes, alguns que acumulam porque esperam que no futuro um conforto os permita de alguma forma ter a possibilidade de cuidar da própria vida, ter a possibilidade de melhorar a vida pessoal, da reforma íntima, da evolução espiritual. É quando eu vou ser bom daqui 10, 20 anos, quando eu estabilizar a minha vida, quando eu possuir uma melhor condição de vida, quando eu tiver uma possibilidade, um descanso, é nesse momento que eu vou me dedicar à vida espiritual, mas não adianta. É como o homem que vai construindo cada vez mais celeiros maiores para guardar o que ele acumula, mas chega um momento que simplesmente não tem mais possibilidade, porque a vida termina, em algum momento a saúde se esvai, em algum momento nós não estamos mais aqui, a possibilidade das provações, as possibilidades de realmente se encontrar ficam perdidas. Ou porque eu não consigo abdicar do trabalho profissional, ou porque eu não enxergo na melhoria interna algo que me beneficie na minha vida de acumulação, ou porque muitas vezes a própria vida espiritual implica que eu não seja uma pessoa tão egoísta, que minha ambição seja controlada, que eu não seja tão ganancioso, porque a ganância afeta diversos dos nossos sentidos, não só um, vários. A ganância nos conduz a diversas ações muitas vezes inexplicáveis, a questionar até mesmo Deus, sua existência, ou até mesmo a existência de Deus no outro, a existência de Deus na natureza, no nosso meio ambiente, nas pessoas que convivem conosco. Nós nos tornamos egoístas, fechados e nos escondemos atrás de tecnologias, atrás de técnicas, atrás de estudos e mais estudos e conhecimentos e telas e sistemas digitais. E infelizmente chega um ponto que estamos sozinhos. A nossa ganância, nosso desejo pelo progresso, o nosso desejo do si, do acumular para si e também dos bens materiais, nos leva até uma montanha muito alta e simplesmente nos deixa lá. Nós conseguimos títulos, conseguimos bens materiais, progresso na carreira, progresso na vida material, reconhecimento, às vezes até mesmo fama, notoriedade, uma forte aceitação social, e nos sentimos sozinhos. Porque nessa estrada muitas vezes é necessário esquecer o próximo, deixar o outro para lá, não se importar tanto com os problemas do mundo, se importar mais com o próprio problema. É como a pessoa que eu não mato, eu não roubo, eu não desonro meus pais, mas eu não tenho o amor e a compaixão pelo próximo. Eu não desenvolvo a empatia, eu não tento melhorar o mundo para o outro também. Os bens materiais que vêm eu acumulo, bem como também todas as outras sensações eu acumulo para mim. Eu quero para mim, eu quero amor, eu quero reconhecimento, eu quero desejo, eu quero as paixões para mim. O cultivar a própria imagem, cultivar o poder, o ser, o possuir. E o mancebo questionado realmente fica decepcionado quando Cristo diz, porque quanto mais te foi dado, mais te será cobrado, e cada vez é mais difícil que você se desprenda daquilo que você supostamente cultivou ou construiu.
O mancebo que muito possuía não conseguia se desprender daquilo que ele achava que tinha. E não vai, porque por mais que tenha se mantido firme em seus ideais e em seus mandamentos, o mandamento maior ele não cumpria, o do amor para consigo mesmo e para com o próximo. E o amor consigo mesmo exige que você tenha apego apenas a si, ao que você possui verdadeiramente, o self, a sua existência. Todas as outras coisas são transitórias, todas as outras condições são condições intermediárias. Vêm, vão, profissão, carreira, possuir, não possuir, ter, não ter, são coisas que são tão transitórias que duram poucos anos. Muitos cultivam por uma vida inteira, 60, 70 anos, que é isso no decorrer da evolução humana toda, e logo essa existência deixa de existir. Logo voltamos à pátria espiritual e para onde foi toda essa acumulação? Há uma pequena mitologia grega que fala basicamente desta sensação. É o mito de Erisictão. O mito de Erisictão nos diz de um rei da Tessália, muito poderoso, violento, egoísta, viu que em um dos seus atos de desrespeito aos deuses, tomou a floresta de Deméter e a destruiu, uma floresta sagrada. Como forma de castigo, Deméter fez com que o rei sentisse sempre fome e nunca estivesse saciado. O rei, então, no seu desespero, comia tudo e gastou todas as suas provisões, todos os seus bens, para conseguir alimentar-se e manter o seu apetite. Não tendo mais nada, começou a vender a filha, Nestra, que possuía um dom muito peculiar, dado por Poseidon. Ela conseguia se transformar em outra pessoa e então voltava para o pai. E o pai novamente a vendia. E novamente vendia para possuir, vendia para possuir. Chegou a um ponto que os valores que ele ganhava nessas vendas também não eram suficientes. E num lapso de desespero, numa última refeição, ele comeu ao próprio corpo. Se consumiu. O mito de Erisictão nos ensina aonde a ganância leva. Ao consumir a si próprio, ao se consumir. Quantas pessoas constroem imagens, se dedicam a elas profissionalmente ou até mesmo de uma maneira leviana, a construir uma imagem de si, numa ganância extrema. E fazem por diversas vezes a mesma coisa. Vendem o bem melhor que têm, no caso do rei, a sua filha. Quantas vezes nós não vendemos a nossa família, não vendemos o tempo com os amigos, o tempo com as pessoas que amamos? Quantas vezes nós não nos vendemos porque dedicamos tempo demais a algo que acreditamos que possa ser maravilhoso, mas que nem sempre é essencial, nem sempre é o que nos fará sentir plenos e perfeitos, ou nos fará bem, ou elevará o nosso espírito. Às vezes nos dedicamos a atividades que nem sempre nos trazem prazer, mas que trazem o prazer do poder, do possuir, do ter. E é aí que mora a nossa ruína, porque em algum momento faremos a última refeição. A nossa fome consumirá a nós mesmos. O nosso apetite nos engolirá por completo. O que muitos de vocês podem estar se questionando é: se de alguma forma a ganância é tão ruim, porque Deus permitiu que ela existisse, ou porque fez os bens materiais, ou porque permitiu que de alguma forma existissem as elevações de cargos, ou existisse a ambição, ou existisse o possuir a melhoria, ou até mesmo os bens terrenos, porque é tão prazeroso
consumir, porque é tão prazeroso ter, o possuir. Isso está presente no livro dos Espíritos, no gozo dos bens terrenos. Ele fez para que nós pudéssemos evoluir. Porque no meio desse desejo de melhoria, desse desejo de possuir, muitas vezes nos descobrimos. Muitas vezes descobrimos nossas melhores capacidades, nossas melhores faculdades, nossos melhores pensamentos. Porém, há uma ressalva, haverá a necessidade de ponderação. Está em lei de conservação, porque é uma lei da conservação da vida aqui no nosso planeta. O nosso planeta não suporta tanto consumo. O nosso mundo não suporta. Porém, nós, quando começamos a gozar dos bens terrenos, sejam eles materiais ou até mesmo do poder, a grande consequência é que ficamos inebriados, egoístas. Nos tornamos como eles que estão, pessoas que nunca estão saciadas, pessoas que estão o tempo todo em busca do consumir, em busca do desejo de possuir, matar essa vontade de ter, que seja um bem material, que seja um novo cargo, uma nova posição em que eu vou ter mais atribuições, em que eu terei mais reconhecimento. E nesse excesso, nesse gozo do bem em excesso, é que começa a surgir os grandes problemas. Por não poder muitas vezes consumir, ou por não conseguir possuir, ou pelo excesso acabamos com a nossa ruína. Não entendemos mais o que é necessário, o que passa a ser supérfluo. Sim, conquistar uma vida boa, de boas condições, em que eu possa me ajudar e ajudar ao próximo, é extremamente louvável. O bem material permite isso, que você pense em você e pense no próximo. Mas muitas vezes saímos do necessário e caminhamos ao supérfluo. Quando acreditamos que somente a posse dos bens, o estar mais apresentável, é o que trará felicidade, é o que nos fará completos, o que nos fará felizes. E ficamos como eles que estão, trocando, permutando eternamente. Nessa, as desigualdades e as disparidades se acentuam ainda mais no nosso planeta, enquanto vários estão focados em apenas possuir, consumir e manter essa possibilidade, um jogo de poder e de egos imenso. Uma grande outra parte é privada dessa possibilidade. E o próprio livro dos Espíritos nos coloca, se tratando das desigualdades, que as desigualdades terrenas muitas vezes são provocadas pelo próprio homem, que não sabe discernir, que não entende o limite da própria existência, que possibilita condições em que alguns realmente sejam sempre desfavoráveis. Em 2019, no mês de julho, foi decretado o último dia, ou o dia, em que os recursos naturais daquele ano haviam se acabado, em julho. Foi o recorde desse índice que é medido desde a década de 70. A Global Footprint, que foi a empresa responsável por fazer essa medição, analisou a pegada ambiental, ou seja, quanto o homem consome dos seus recursos naturais naquele ano, e quanto deveríamos consumir em um ano e quanto nós consumimos. Em 7 meses, ano passado, consumimos o necessário para 12. Isso gera um débito, porque ainda continuaremos consumindo por mais aproximadamente 5 meses. Isso gera um débito negativo com o planeta, o que nos trouxe a necessidade de termos 1,75 planetas terras para suprir nossa necessidade, para suprir a nossa ganância, a nossa vontade de consumir, a nossa vontade de possuir. Não obstante, o planeta começa a mandar indícios de que não está suportando. O homem invade territórios naturais que não deveria invadir.
Para que se mantenha o equilíbrio, o homem deve se manter distante de determinados habitats. Em alguns casos desses, descobrimos novas doenças, posto que aquele não é um ambiente propício para o ser humano. Mas o ser humano adentra, desmata, polui e acaba com os recursos. Como consequência direta, temos problemas ambientais, pandemias, crises globais, crises de recursos, e o homem começa a se questionar quando isso terminará. Se nos voltarmos para a leitura de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, veremos que o necessário é um despertamento de si, a quebra das ilusões e o saber lidar com a realidade. E principalmente, compreender o limite entre o que é apenas o consumo necessário, o que nos é necessário segundo o Livro dos Espíritos, e o que é supérfluo, o que é o exagero, o que é o além. Não somente os seres humanos sofrerão as consequências, o planeta inteiro. A ganância humana, a necessidade do possuir, está nos levando a um nível de distanciamento ainda maior. Experimentamos agora com a pandemia o não poder conviver, por consequências de ações humanas, das dificuldades que temos em abdicar de uma suposta normalidade. Normalizar a destruição dos nossos recursos naturais, normalizar a ganância humana, normalizar que deixemos de conviver uns com os outros de maneira saudável e passemos a cada vez mais sermos abusivos uns com os outros. Isso se tornou uma rotina normal. E agora, quando temos que ficar distantes até mesmo dos contatos que nos eram essenciais, nos sentimos vazios. Sentimos que precisamos estar com nossos entes queridos, mas agora não podemos. Agora o melhor ato de caridade é poder ficar distante, para que o outro possa preservar a sua saúde. E infelizmente nos mostra uma realidade cruel sobre nós mesmos, que ainda não aprendemos o que é caridade, que é o principal fator para nos libertar de toda mazela, de todo mal e de todo egoísmo. Caridade. A verdadeira caridade. Não só do assistencialismo, do dar uma roupa, dar o que comer, que são atitudes louváveis, mas principalmente entender o próximo. Segundo o Livro dos Espíritos, estamos aqui para conviver em sociedade, para evoluir enquanto sociedade, evoluirmos uns com os outros. Mas nossa ganância muitas vezes não o permite. Nossa necessidade de possuir dificulta todos os processos. E permanecemos como eles estão, cada vez mais buscando a nossa própria ruína, saciando essa necessidade. Enquanto o homem não compreender que só evoluirá se todos nós enxergarmos uns aos outros, buscarmos o verdadeiro amor, o reconhecer Deus no próximo, o reconhecer Deus na existência do outro e principalmente o se conhecer, estar presente em si, estar vivendo o presente, abdicar de um futuro que é incerto, se libertar de um passado que é perturbador e encontrar o presente, deixar para trás as ansiedades, os anseios, principalmente o medo. Buscar entender que a vida espiritual é a única vida que você possui. Você é uma fagulha divina. Você é um ser eterno que aqui está para aprender. Tudo que você passa nesse momento é transitório. Todas as posses, todos os bens materiais podem ser tirados, mas você nunca vai ser tirado de si. A sua alma, o seu espírito, a sua essência é o que você carregará
para toda a eternidade. Seja caridoso com você mesmo, seja caridoso com os próximos. Preserve a sua vida. Preserve a sua natureza. Preserve o mundo e se preserve. É o que todos nós precisamos nesse momento. Nos compreender. Entender que para que o outro consiga viver bem, eu preciso me conhecer e eu preciso o compreender como ele é. Que a doce paz de Jesus se faça presente hoje e sempre em nossos lares e em nossas vidas. Meus irmãos, chegou o momento do passe virtual. Eu peço a todos que estão conosco nessa reunião da noite para que continue com essa elevação dos pensamentos e que tragam para a sua tela mental a figura meiga, compassiva de Jesus, o governador do nosso sistema planetário, que disse que aonde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. Nós, neste momento, rodeados pela equipe espiritual desta casa, minha irmã Sheila, sentimos a presença do Mestre entre nós. E visualizando a sua figura meiga, nós pedimos, Senhor, permita que os vossos emissários, trabalhadores desta casa de oração, possam neste momento envolver-nos com seus braços amigos, a fim que nós tenhamos e fiquemos na posição de recebimento das energias positivas do bem e do amor que estão em todo o universo. E essas energias que penetram pelo nosso centro coronário, ela vai fluindo para os demais centros de força e nos envolve em vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Sentimos, Senhor, que estamos repletos dessas energias do bem e do amor. Os nossos órgãos, nossas glândulas e nossas células estão funcionando normalmente. E por isso, Mestre amado Jesus, direcionamos os nossos pensamentos aos lares de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Que eles também sintam o refrigério de seus espíritos e possam, por sua vez, mentalizar cada um de seus entes queridos, os seus familiares, seus respectivos amigos, os seus vizinhos, com essa mesma vibração, a fim de que essas pessoas possam também, harmonizados, seguirem avante na caminhada evolutiva de cada um. E assim, Mestre amado Jesus, nós somos agradecidos por este momento e aproveitamos para pedir aos mentores espirituais
que magnetizem as águas que já se encontram diante de cada um dos aqui presentes, para transformá-la no medicamento adequado, a fim de que ao bebermos dela, possamos sentir ou renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Muito obrigado, Senhor, por este momento em companhia dos amigos espirituais. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por este momento dessa reunião virtual da Casa de Sheila, em que contamos com a presença dos emissários do Plano Maior, que sempre têm nos assistido, e doando para cada um de nós as energias do bem e do amor, para que essas energias facilitem o nosso entendimento da mensagem da noite. Que possamos, abraçados à ideia do amor, o caminho evolutivo que devemos trilhar, nós, agradecidos por tudo quanto recebemos e pela presença dos incansáveis trabalhadores desta casa de oração, pedimos a permissão para encerrar este momento na vossa santa e doce paz. E que assim seja. Graças a Deus.